Na aula passada, nós falamos sobre como o grande problema da prova do Enem pode se transformar em pequenos problemas que são solucionáveis, coisas que você pode solucionar ao longo do seu ano. Hoje, nós vamos para a parte mais prática. Nós também vimos quais são os tipos de textos ou gêneros textuais mais recorrentes na prova do Enem. A gente falou que esses textos são as letras de música, os poemas, as charges, as tirinhas, os textos jornalísticos, os gráficos. Além disso, vimos também que existem textos mais densos que caem na prova, que são os livros, propriamente ditos, e os artigos, muitas vezes artigos de opinião. E hoje nós vamos ver as questões do Enem que tem esses textos entre as questões que nós estudamos, que foram todas que caíram na prova do Enem nos últimos 10 anos. Então nós vamos ver agora algumas questões que nós selecionamos e vamos responder cada uma delas, que usam esses textos e que você pode responder apenas sabendo interpretar o texto. Por isso que, como nós falamos na última aula, a habilidade de ler e de interpretar a prova do Enem é a habilidade mais básica que você precisa saber para responder essa prova. Começando então pelas músicas e poemas, eu quero que você leia esse poema que está aqui abaixo e que você pause o vídeo ou escreva nos comentários ou anote no seu caderno o que você entende desse poema. E aí a gente vai entender melhor dicas de como a gente pode ler e interpretar uma poesia. Claro que eu não sou uma expert, não sou professora de língua portuguesa, de literatura, não tenho formação na área, mas a partir da minha experiência, de como eu leio e interpreto os textos, eu vou compartilhar com você o que pode lhe ajudar. Mas você também pode, para aumentar ainda mais e ampliar a sua formação nesse tema, procurar pessoas que são da área para que elas possam te orientar ainda mais. Então você pode, por exemplo, se você ainda estiver no ensino médio, no final dessa aula, dessa semana que vai entrar, que você encontrar a sua professora de língua portuguesa, pode fazer questionamentos a ela sobre esses textos, dicas que ela possa te dar de como você pode interpretar cada um deles, cada um desses gêneros textuais que a gente vai ver hoje aqui, tá bom? Então, começando pelas músicas e poemas, espero que você já tenha printado a tela, já tenha lido esse aí, que é um poema de Ferreira Goulart, eu li recentemente, é a obra poética dele, e separei esse aqui, que é bastante interessante para a gente entender mais ou menos como que funciona a poesia. Esse poema, ele vai dizer que o cão vê a flor é vermelha. Anda para a flor é vermelha. Passa pela flor, a flor é vermelha. Quando a gente lê, ou pelo menos quando eu li a primeira vez, eu disse, meu Deus do céu, que viagem, né? Dizem que os filósofos são quem viaja, mas como é que pode a pessoa escrever uma coisa dessa e atribuir algum sentido a ela? Mas aí a gente pode se atentar a algumas coisas para poder interpretar a poesia. E eu coloquei aqui o que a gente pode ter como norte na hora que cair uma poesia lá na sua prova do Enem, o que você pode pensar rapidamente, eu preciso procurar essas coisas aqui para poder interpretar essa questão, que são esses dois pontos que tem aqui embaixo. Então, primeiro em relação à parte estética, a construção do poema, como que esse poema ele foi construído. A gente precisa se atentar às palavras que foram escolhidas, que elas não foram escolhidas à toa. Poesia tem muito a ver com beleza, então não é qualquer palavra que o poeta geralmente escolhe, ele tem palavras específicas que são escolhidas ali a dedo para colocar na poesia. E também as repetições que acontecem, que dão a beleza ali ao texto que foi escrito. E aí a gente pode ver que existem algumas palavras que se repetem, alguns verbos, um verbo especialmente, que é principalmente uma frase toda, né? Que é essa questão da flor ser vermelha. Então, é um poema que gira em torno da flor e que repete várias vezes o que a flor é, independente do que está acontecendo à sua volta. A gente vê essa repetição aí da frase a flor é vermelha, apesar de mudar o que está em volta dela. Já a segunda coisa que a gente precisa se atentar, que você vai pensar lá quando cair uma poesia na sua prova do Enem, é a questão do conteúdo em si do poema, que é uma coisa que você precisa pensar, na verdade, sobre qualquer texto que caia lá na questão da sua prova, que é você se questionar, primeiro, como que você resumiria esse texto. Então, na aula passada a gente falou, nessa parte mais teórica, né, a gente falou sobre como é importante a gente saber no processo de interpretação, por exemplo, desenvolver o hábito de parafrasear as coisas, falar as coisas com suas próprias palavras,
saber resumir os textos que estão ali diante de você. E na hora de interpretar o poema não é diferente. Como que você resumiria? O que que você acha que uma frase que você marcaria, por exemplo? Quando eu li esse poema, né, algumas vezes, depois de ler algumas vezes, eu marquei, por exemplo, os verbos. Eu marquei vê, anda, é, passa, é. E aí eu percebi que, apesar das ações, né, que os verbos também podem indicar ações, apesar das ações do cão, do cachorro mudar, a flor ela não deixa de ser o que ela é. Que seria, por exemplo, um possível sentido para esse poema. Independente do que aconteça à sua volta, do que aconteça à nossa volta, nós continuamos existindo como nós existimos. Então, isso é importante, você saber resumir, saber destacar ali partes do texto. E outra coisa é você conseguir identificar do que esse poema fala, que provavelmente vai ser uma consequência de você saber justamente resumir ele. Antes de nós chegarmos às questões propriamente ditas, eu quero dar outro exemplo, que é o exemplo de uma música. Pode cair, você vai ver que nós vamos responder uma questão que é feita a partir da letra de uma música. Nós vamos começar aqui, antes de chegar às questões, vendo um exemplo de uma letra de canção que poderia muito facilmente cair na prova do Enem. A música é uma música escrita por Tom Zé, um artista brasileiro, que se você não conhece, procure conhecer. Um artista da época da ditadura no Brasil, mas que continua até hoje. E é uma música intitulada Menina, Amanhã de Manhã, o Sonho Voltou. Essa música ela foi lançada na década de 70, e aí nós estávamos durante a ditadura militar. E ela vai ter essa letra aí que você pode printar para ler depois, para ler sempre com muito carinho, e pode também principalmente procurar para ouvir até mesmo antes de continuar essa aula. Então você pode agora pausar a aula, ouvir a música e você volta daqui a pouquinho para a gente continuar. Mas ela vai ter essa letra aqui. Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens. A felicidade vai desabar sobre os homens. Na hora, ninguém escapa. Debaixo da cama, ninguém se esconde. A felicidade vai desabar sobre os homens. A felicidade vai desabar sobre os homens. E aí ela continua. Menina, ela mete medo. Menina, ela fecha a roda. Menina, não tem saída, de cima, de banda ou de lado. Menina, olhe para frente. Menina, todo cuidado. Não queira dormir no ponto. Segure o jogo, atenção, de manhã. E aí ela tem uma segunda parte, que aí ainda vai falar sobre felicidade, mas de um jeito que não parece fazer muito sentido. Que ele vai dizer, né? Tom Zé vai continuar a música dele. Menina, felicidade é cheia de praça, é cheia de traça, é cheia de lata, é cheia de graça. Menina, a felicidade é cheia de pano, é cheia de peno, é cheia de sino, é cheia de sono. Menina, a felicidade é cheia de ano, é cheia de eno, é cheia de hino, é cheia de ono. Menina, a felicidade é cheia de an, é cheia de en, é cheia de in, é cheia de on. E vai finalizar com menina, a felicidade é cheia de a, é cheia de é cheia de i, é cheia de o. E vai repetir aí essa estrofe algumas vezes até acabar. Eu quero que depois dessa aula você acesse o link na descrição, que eu vou deixar um vídeo, né, o link para um vídeo de Tom Zé, o artista, falando sobre essa música. E aí você vai ficar, talvez, um pouco chocado. Mas eu não vou dar nenhum tipo do que essa música de fato significa. Eu só peço que você faça o exercício de tentar interpretá-la, pensando em algumas questões parecidas com as questões do poema. Você vai se questionar quais são as palavras-chave dessa música e qual é o tema abordado nela. Eu quero que você de verdade faça esse exercício para você depois ver o vídeo lá de Tom Zé falando sobre a música e ver se bate com o significado, né, que você chegou à letra. Essa música é muito interessante para a gente entender como que um texto ele depende muito do seu contexto para ser traduzido, para ser explicado, para ser interpretado. Como eu disse, essa música ela foi escrita lá na década de 70, então você pode se questionar, faz sentido que um artista brasileiro, durante a ditadura militar, do período da censura, estivesse escrevendo sobre ser feliz, sobre como o Brasil era feliz e maravilhoso, sobre como a felicidade ela ia chegar para todos, que era um slogan da ditadura? Será que faz sentido um artista falar sobre felicidade naquele período?
E a partir disso você se questione e tente chegar ao que seria o significado dessa música. Depois veja o vídeo de Tom Zé que você vai se surpreender. Agora nós vamos responder uma questão que já caiu no Enem e que foi feita a partir da letra de uma música, que foi a música Admirável Chip Novo de Pitty. Essa questão foi a questão 87 do Caderno Rosa do Enem 2022. A gente sempre vai usar o Caderno Rosa como referência para a numeração das questões. Essa música ela fala o seguinte: pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão os meus olhos de robô? Eu não sabia e não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Parafuso e fluido em lugar de articulação. Até achava que aqui batia um coração. Nada é orgânico, é tudo programado. E eu achando que tinha me libertado. Mas lá vem eles novamente. Eu sei o que vão fazer. Reinstalar o sistema. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga. Tenha, more, gaste, viva. Pense, fale, compra, beba, leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga. Não, senhor, sim, senhor, não, senhor, sim, senhor. Então, como você pode ver, essa música ela parece ser uma música crítica sobre o sistema em que nós vivemos. E nós vamos ler agora a questão que foi feita a partir dela. A questão diz o seguinte: inspirada no livro Admirável Mundo Novo, a letra da canção critica um modelo de sociedade distópica caracterizada pela... E aí tem as alternativas que nós vamos ler. Primeiro, será que o fato da crítica, né? Vamos reler aqui a questão. Inspirada no livro, a letra da canção critica um modelo de sociedade distópica caracterizada pela... Então a questão quer saber qual é a característica dessa sociedade que a letra da canção está criticando. E aí nós temos a opção da letra A, que seria dependência tecnológica e ausência de autonomia individual. A opção da letra B, que seria hipossuficiência econômica e influência do aparato estatal. A opção C, que seria corrupção política e manipulação de campanhas eleitorais. A opção D, que seria degradação ecológica e deteriorização do meio ambiente. E a opção E, que seria motivação consumista e aquisição de bens supérfluos. No Enem, provavelmente, sempre que você for responder uma questão, vai ter duas alternativas que vão parecer corretas e as outras você consegue descartar. Você precisa se atentar, primeiro, ao perigo de você não marcar a alternativa que você concorda no sentido de não ser o que a questão está pedindo, mas ser alguma coisa que você concorda. Por exemplo, digamos que você pessoalmente tenha uma crítica em relação à corrupção e às manipulações eleitorais. Aí você vê uma questão dessa que está criticando o sistema, na sua cabeça você já pensa, a crítica que eu tenho ao sistema é a questão da corrupção. Aí você vai para marcar alternativa, mas não é disso que a questão está falando. Então você vai errar porque a questão não está perguntando a sua opinião, ela está perguntando qual é a característica dessa sociedade que foi descrita na letra da canção. O outro perigo que você tem é o perigo de você não conseguir identificar exatamente o que a questão está pedindo. Porque nessas duas alternativas que parecem corretas, sempre vai ter coisas que foram descritas na canção. Mas, por exemplo, nesse caso, né, que a gente está fazendo uma questão envolvendo uma letra de música. Mas nas alternativas que parecem corretas, sempre vai estar citando ali alguma palavra, alguma coisa que foi mencionada no texto. E pelo fato dela ser mencionada no texto, você já associa a resposta correta. Mas você também precisa considerar o que a questão está pedindo. Porque não é só sobre o que tem no texto, é sobre a pergunta específica que está sendo feita, é isso que você precisa responder. Então, nesse caso, o que você precisa responder é: o que caracteriza essa sociedade que está sendo descrita pela questão? Por exemplo, na letra da canção, a gente pode voltar aqui, fala sobre a questão de você consumir, porque ela fala compre. Pense, fale, compre, beba. E aí você pode, por exemplo, achar que a característica dessa sociedade é a motivação consumista e a aquisição de bens supérfluos. Mas, por exemplo, essa questão ela não está falando exatamente tudo que é supérfluo e que as pessoas compram. Então, mesmo que cite o fato ali da compra, que é um dos fatores característicos dessa sociedade, isso por si só não caracteriza a sociedade como um todo. Então, essa também, por mais que pareça, não seria a resposta correta.
E aí sobra novamente, né? Sobra, nesse caso, a letra A, que é a letra correta. Essa sociedade da música, ela é caracterizada pela dependência tecnológica e a ausência da autonomia individual. Por que que isso abarca toda a questão? Porque em tudo que está sendo dito aqui, nessa letra, tem relação com essa frase da letra A. Essa frase ela consegue resumir todo o significado da canção, quando a gente entende que aqui está falando justamente de uma diminuição da autonomia individual e da dependência tecnológica. Então, tem a questão das pessoas, do sujeito aqui se questionar onde estão os olhos de robô dele, por exemplo, que vincula com a tecnologia, e tem toda essa segunda parte aqui, né, essa segunda coluna de letra, que trata justamente de você não ter autonomia, porque tudo você recebe ordens, tudo isso são ordens. Lhe ordenam a pensar, falar, comprar, beber, ler, votar, dizer não, senhor, sim, senhor. Então você não tem autonomia. Por isso que a letra A é o que resume a característica dessa sociedade, certo? Essa seria a resposta correta, então, dessa questão. A gente vai passar para charges e tirinhas. E aí, antes de chegar às questões que caíram no Enem, que foram selecionadas aqui, envolvendo charges e tirinhas, eu trouxe algumas dicas de redes sociais que você pode seguir para ter acesso a esse conteúdo ao longo do ano e se familiarizar com ele para não ter tanta dificuldade assim de interpretar quando cair lá na sua questão do Enem, porque esse aqui é muito, muito, muito recorrente. Então, é importante que você tenha acesso a ele ao longo do ano. A primeira charge que tem aqui é de um evento recente, que houve de um homem negro que foi agredido por um homem branco e que a polícia foi acionada e, ao invés de resolver a situação em favor do homem negro, na verdade, agiu como se o homem negro tivesse sido o agressor e não agredido. E aí isso mostra uma forma de racismo, né, bastante prático, no sentido das ações que muitos de nós temos e que, inclusive, a polícia não está imune disso, né, de ter esse tipo de ação que desfavorece o povo negro, o povo preto, pelo estereótipo que se tem anteriormente de ser ele sempre o criminoso e nunca a vítima. E aí nessa charge a gente tem bem isso. Você tem aqui o homem branco com a faca, né? Porque no caso lá ele estava com um canivete atrás do homem negro, e é como se a polícia só enxergasse a parte de que se fosse supostamente aqui no caso da charge, né, feita pelo Cristiano Siqueira, do homem negro dando murro na mão do homem branco, sendo que não tem nada a ver com isso, a história é verdadeira. E aí, esse é um exemplo de charge que pode, inclusive, eventualmente cair na prova do Enem do ano que vem, porque é uma temática bastante relevante para a nossa sociedade de hoje e é uma charge bastante bem feita, né? Você pode acessar no Instagram desse arroba que tem aí e pode seguir ele o ano todo para você ter acesso a esse tipo de material que pode eventualmente cair em alguma questão. Aí aqui do outro lado tem uma charge de Laerte que também cai com bastante frequência no Enem. Inclusive a gente vai responder uma questão de uma charge feita por Laerte. Nessa charge a gente tem uma pessoa, né, falando assim fraude, e o espelho no espelho tem a palavra golpe, fazendo referência aos últimos acontecimentos da política nacional, que foi a reunião, né, que foi divulgada do ex-presidente com seus ministros, planejando ali um possível golpe em caso de não conseguir ser eleito nas últimas eleições que nós tivemos. E aí se falava muito em fraude naquela época, mas na verdade o espelho da fraude seria justamente o golpe que estava sendo planejado. Você também pode seguir o Instagram para poder ter acesso a esse conteúdo ao longo de todo o ano. E tem uma tirinha aqui de uma personagem bastante famosa, que é a Mafalda, que também pode cair eventualmente em alguma questão, onde você pode ler: é tudo bem trabalhar para ganhar a vida, claro, mas por que é preciso desperdiçar a vida que a gente tem, que a gente ganha trabalhando, para ganhar a vida? Que seria uma crítica, né, ao modo de trabalho que a gente tem hoje em dia, uma crítica também bastante relevante e que pode eventualmente cair em alguma questão
na prova do Enem. Então, aqui são exemplos, e no caso de charge de tirinha, elas estão muito associadas ao contexto que a gente está vivendo. Então, é importante que você tenha uma noção do contexto para você conseguir interpretar elas, que geralmente são reflexos de momentos marcantes que a gente vive no Brasil, nesse caso, né? Mas, enfim, em todo o mundo. E nós vamos aqui, então, para a resolução de questões que usaram de charges ou tirinhas. No caso dessa primeira questão, ela é uma questão de um formato que também é recorrente no Enem, que são questões que vêm não apenas com um, mas com dois ou até três textos. E aí no texto 1, nesse caso, é uma charge, no texto 2 é um texto corrido mesmo, né? Mas nós vamos ler aqui. E para efeitos da resposta desse vídeo, dessa aula, né, nós vamos ler apenas a charge e pular que já dá para resolver a questão. A questão fala assim: tá estudando, Júnior? E aí o menino responde, né? Calma, estou tentando achar o sinal do Wi-Fi. E aí você pode ver barracos, o que sinaliza que o contexto aqui é uma favela, né? Uma periferia. E o sinal, o celular colocado lá na ponta de uma espécie de varinha para poder conseguir achar o sinal. Isso aqui mostra claramente a dificuldade do acesso à internet em lugares empobrecidos da cidade, né? Nós vamos ver aqui a questão. A crítica contida no texto e na figura evidencia o seguinte aspecto da sociedade contemporânea. E aí você tem exclusão social, letra A, expansão digital, letra B, manifestação cultural, organização espacial e valorização intelectual. Mais uma vez, voltando à questão anterior, né, sobre a letra da música de Pitty, é aquele mesmo padrão. Sempre vai ter duas alternativas que parecem corretas e outras que você pode facilmente descartar, por mais que seja uma coisa que expresse ali uma opinião que você tem. Porque lembrando, a questão não é sobre a sua opinião, é sobre o que está sendo pedido ali. Você precisa interpretar e identificar essa resposta. E aí nós temos aqui nesse caso, expansão digital é uma coisa que não faria sentido, porque está falando justamente do contrário. Manifestação cultural é uma coisa que também não faria sentido, porque não tem nada a ver, né, com o que está dito. Valorização intelectual, por mais que ali fale de algum tipo de acesso a estudo, tudo mais, menciona a palavra estudo, não tem nada a ver com valorização, a não ser que você, assim, estique uma possibilidade muito grande dessa imagem pelo fato de ter alguém se esforçando para conseguir estudar, está ali valorizando o lado intelectual, mas assim, é uma forçação de barra muito grande achar que a resposta seria isso. E tem a questão da organização espacial, que seria o que você poderia achar que é a alternativa correta, porque ali a gente consegue ver um cenário que tem a ver com a questão da reforma urbana, né, de como as moradias são feitas nas zonas periféricas, como que se dá a organização do espaço nesses lugares, e a gente consegue ver pela imagem isso, a dificuldade que existe ali, mas o que de fato está tratando é aquela charge, também o texto que você pode voltar e ler, é a questão da exclusão social, porque existem pessoas que não têm acesso à internet pelo fato das características socioeconômicas que elas têm, que é o lugar de moradia, por exemplo, as condições financeiras, a estrutura que se tem em sua casa, né? E aí, por isso, ela é excluída socialmente, por exemplo, do acesso à internet. Certo? Não podemos esquecer que, por mais que a internet seja uma coisa digital, ela faz parte da sociedade, das nossas questões sociais também. Quase tudo, né, a gente tem acesso hoje pela internet. Então, as pessoas que não têm acesso à internet ou que têm um acesso muito dificultado às redes, elas são prejudicadas socialmente, perdem inúmeras oportunidades. Não é porque é digital que não é social. E aí a resposta correta, portanto, seria a alternativa A. E aí a gente tem uma charge de Laerte, ó. Como eu disse, que é bastante frequente nas provas do Enem, porque são muito boas todas elas. A gente tem aqui uma mulher segurando uma lâmpada mágica e ela fala: eu queria poder, força, visão de raio-x, telecinese, telepatia, e aí ela responde: poder político. Então, se você pensar no contexto, né? Quem não assistiu a Aladdin aqui na vida? Você sabe o que é uma lâmpada mágica, sabe que dela
na lenda, né? Sai um gênio que você pode fazer pedidos a ele e ele realiza. E ela pede poder. E o gênio dá algumas opções ali de o que seria esse poder e ela responde que é poder político. Você precisa entender o que significa política, né? O que significa poder político para responder essa questão. Nós vamos ver aqui exatamente como é a questão. A charge ilustra um anseio presente na sociedade contemporânea. Como eu disse, as charges, você precisa conhecer o contexto, porque elas são reflexos quase que imediatos, se não imediatos, dele. Então, a charge ela ilustra um anseio presente na sociedade contemporânea. Ela não é uma fic, né? Não é criada do nada. Que se caracteriza pela. E aí você precisa responder aqui o que caracteriza a sociedade contemporânea, né? Esse anseio presente. O que é esse anseio? Esse anseio é uma situação de revolta individual? O pedido dela é um pedido assim pessoal, individual, é uma questão de que ela está revoltada individualmente? B, satisfação de desejos pessoais seria o comum no caso do pedido para um gênio da lâmpada, né? Você pede os desejos pessoais que você tem, mas você precisa não dar sua opinião, né? Não responder a questão pelo que você leu e acha que é correto, mas responder partindo da questão que está sendo feita, que é você caracterizar um anseio presente na sociedade contemporânea. Então, satisfação de desejos pessoais é uma coisa muito vaga para ser um anseio presente, para ser uma coisa que caracteriza a sociedade contemporânea. Não seria isso. Aí nós temos a letra C, participação em ações decisórias, o que tem muito a ver com a questão de política, porque política tem a ver com isso, com você decidir sobre a vida. Permanência em passividade social, que essa daí é uma questão descartada, né? Que não tem nada a ver com passividade, ela está querendo poder. E convivência em interesses partidários, que aí você pode confundir se você resumir política a partido, mas política não é só isso. E aí você precisa ter essa base anterior, né? Saber identificar que quando a gente fala em política, a gente não fala só no dia que você vai lá e aperta 2 números na urna, 3 números, quantos números que seja na eleição, e pronto, você fez política porque você votou. Não. Aquilo ali é um ato individual ou organizado coletivamente, que faz parte, né, da forma como nossa democracia se organiza, que é a democracia representativa. A gente elege pessoas para nos representar nas decisões, mas política não é só isso. Na verdade, a maior parte da política tem a ver justamente com esse poder de decidir, né, de participar de ações decisórias, como está na letra C, e por isso que a letra C é correta. Política não é um partido somente, não é você votar a cada 2 anos nas eleições municipais ou nas eleições nacionais. Política se faz também quando você está na rua, principalmente quando você está na rua, né, reivindicando seus direitos, se posicionando contra determinadas situações que estão acontecendo. Então, a política ela não se resume somente às eleições. Você não pode, só porque ela está falando em poder político, achar que ela está falando com interesse partidário. Mas sim, de uma forma muito mais abrangente, uma alternativa que, de fato, resume a questão é justamente a letra C, porque fala em participação de ações decisórias. Isso sim é muito mais amplo do que uma eleição, do que um voto que você dá, certo? Então, essa seria a alternativa correta. E aí nós vamos agora para a parte dos jornais e dos gráficos. Como que nós se familiarizamos com a leitura de jornais e com dados? E aí talvez nessa parte você vai desligar a aula e parar de ver porque você acha jornal uma coisa de velho, chato demais. Meu Deus do céu, quem assiste Jornal Nacional? Quem assiste, talvez você não saiba nem o que é Jornal Nacional, de nunca ter visto. Mas os noticiários, eles podem ser bem mais acessíveis do que isso. Por exemplo, falando da minha experiência, como que eu consigo acompanhar os jornais, né? Dependendo do dia, se eu tenho muito pouco tempo, eu escuto podcasts, que são podcasts do Boletim Folha, ou o Resumão do G1, ou 123 segundos, que são exemplos de podcasts curtos, de 3 minutos, assim, 2, 3 minutos. Então, é um tempo que, pelo amor de Deus, você com certeza tem. E aí você pode colocar para tocar enquanto você escova o seu dente, enquanto você toma o seu café da manhã, almoça, janta. Muito simples de você ter um tempo no dia para ouvir isso.
E é uma forma de você ter acesso à notícia, por mais que seja breve e resumida, pelo menos você não chega voando na prova sem saber de nada. Você precisa cultivar esse hábito de ouvir, mesmo que seja pouco, as notícias do país, né? Ou se você tiver um pouco mais de tempo, um pouco mais de interesse, outros podcasts mais longos que eu escuto é o Assunto, com a jornalista Natuza Neri, e o Café da Manhã, que é uma parceria da Folha com o Spotify. E aí você pode ouvir. Ah, eu não tenho acesso ao Spotify. Alguns desses eu acredito que você consegue encontrar em outras plataformas. Mas se você não encontrar de nenhuma forma, aí você pode partir para a leitura de jornais. Se você tiver realmente um tempo bastante reduzido, não tiver nenhum interesse, você pode assinar o The News, pode pesquisar aí, que aí vai chegar no seu e-mail todo dia um boletim diário, né, das principais notícias do Brasil e do mundo, que é um jornalzinho que você lê no e-mail, em poucos minutos. Eu também recomendo que você, se você é daqui do Rio Grande do Norte, acompanhe o Saiba Mais, que é um jornal daqui que apresenta uma visão bastante crítica e importante na nossa realidade, não é só uma propaganda do tempo todo de como é bom viver aqui, mas é um jornal que aponta os problemas que nós temos, que muitas vezes se conecta com o cenário nacional. Além disso, tem os jornais mais tradicionais, mais consolidados, que é o G1, o Globo, o Estadão, a Folha. E além esses eles vão apresentar uma determinada visão bastante parecida da realidade. Aí, para contrastar, você também procura ler o Diplomatique Brasil, que aí vai conseguir dar uma balanceada nas diferentes opiniões. Por que isso é importante? Porque na leitura do jornal, você precisa desenvolver leituras críticas, né? Não é para você ler o jornal e sair daquele jornal com a opinião igual à do jornalista que escreveu. Pelo amor de Deus, você precisa desenvolver o hábito de, como eu disse lá na primeira aula, né, dessa aula bônus aqui, a primeira parte, você precisa desenvolver o hábito de escrever com as suas próprias palavras aquilo que você lê. E isso envolve, inclusive, discordar do que você lê. Então, os jornais, eles apresentam determinadas visões dos editores de cada jornal sobre a realidade. Você precisa ler diferentes jornais para ter diferentes visões e conseguir construir a sua de uma forma mais equilibrada. Então, recomendo que você leia, mesmo que seja pouco, mas leia, que você elenque as informações-chave de cada texto e que você, ao final da leitura, tenha a sua própria opinião. Isso é muito importante. Agora a gente vai partir para as questões, contextos jornalísticos que já caíram no Enem. Essa aula ela vai ficar um pouco grande, né? Porque são muitas questões que nós temos, né? E eu estou comentando detalhadamente cada uma delas. Então, se você quiser agora dar uma pausa, beber uma água, faça isso, tá bom? E aí a gente retoma aqui as questões. Agora, apesar dessa aula ser um pouco longa, né? Que é a aula bônus, as aulas do nosso curso que começam no domingo que vem, elas são aulas mais curtas, certo? São aulas de 10, 15, estourando 20 minutos, porque nós estamos pensando justamente nessa questão de se encaixar no tempo que você tem disponível. E aí você pode, se quiser, questionar a gente, tirar dúvidas, para poder ter acesso, conseguir sanar, né, entender bem o conteúdo de cada aula, que vai estar de uma forma bem direta, bem objetiva. Se você tiver muito tempo, você vai ver as aulas várias vezes. Se você tiver pouco tempo, você vê uma vez e tenta absorver tudo. Porque nós estamos com esse foco de fazer as aulas em pouco tempo, certo? Mas vamos continuar aqui, então, na resolução dessas questões. A quarta questão que a gente vai trazer aqui, então, é uma questão que tem uma matéria jornalística. Nesse caso aqui, a matéria que está sendo citada é uma matéria disponível na Folha, que é o Projeto Joga Luz sobre Negros e Rever Perspectiva Histórica, né? Esse é o título da matéria, que está aqui nessa letra miúda aqui de baixo. Uma dica também para o Enem é que você pode ler essa referência antes de ler o texto, para você ter noção do título e já saber do que o texto fala antes de ler ele. E aí, nesse caso, fala o seguinte: superar a história da escravidão como principal marca da trajetória do negro no país tem sido uma tônica daqueles que se dedicam a pesquisar as heranças de origem afro à cultura brasileira. A esse esforço de reconstrução da própria história do país, alia-se agora a criação de uma plataforma digital Ancestralidades. A história do negro no Brasil vai continuar sendo contada, e cada passo que a gente dá para trás é um passo que a gente avança, diz Márcio Black, idealizador da plataforma sobre o estudo de figuras ainda encobertas pela perspectiva histórica imposta pelos colonizadores da América. Se você não consegue entender nada do que está escrito aqui,
talvez seja porque você não está por dentro de um determinado contexto, que é o contexto de que a história a que nós temos acesso é a história contada por aqueles que venceram, pelos que muitas vezes prejudicaram e muito a vida de outras pessoas, como, por exemplo, os colonizadores, os escravagistas, as pessoas que escravizaram e que quase que não aboliram a escravidão no Brasil, né? Quase que a abolição não chega, e foram essas pessoas que contaram a história que a gente estuda no colégio. É por isso que, por exemplo, no Samba Enredo da Mangueira, se não falha a memória, de 2018, né, que é um samba sobre contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, ou seja, contar o outro lado da história. Você pode procurar também esse samba para você ouvir. Vou deixar aqui escrito exatamente qual é. Vou deixar na descrição da aula também, que agora eu não lembro de memória, né? Mas que é um samba enredo justamente sobre isso. Porque existe essa característica na história que nós estudamos. Ela é contada por alguém e nem sempre o que a gente estuda, o que a gente conhece é exatamente o que aconteceu. Às vezes tem um outro lado da história que nós também precisamos conhecer. Então a iniciativa aqui seria de recontar a história dos negros no Brasil. E aí a gente vai ver aqui a questão pede o seguinte: em relação ao conhecimento sobre a formação cultural brasileira, iniciativas como a descrita no texto favorecem o quê? E aí a gente vai ver aqui qual seria a resposta correta. Primeira opção, recuperação do tradicionalismo. O tradicionalismo justamente tem a ver com essa questão das pessoas que venceram e conseguem perpetuar as suas tradições. Então não faria sentido marcar essa opção, porque o texto fala sobre uma iniciativa que vai justamente ao contrário disso, né? De encontro a isso. Letra B, estímulo ao antropocentrismo, que seria a questão do ser humano como o centro, né? Não tem nenhuma relação aqui com o texto. Reforço do etnocentrismo, resgate do teocentrismo e crítica ao eurocentrismo. Essa questão aqui é uma questão claramente para confundir você sobre o que significa cada um desses termos. Né? Não assim que a pessoa que elaborou essa questão tinha como objetivo confundir o aluno, não é bem isso, mas as alternativas aqui elas geram um pouco isso. Você vai lembrar do que é cada termo que você viu no seu ensino médio, vai tentar entender, meu Deus do céu, qual que tinha a ver com uma crítica, né, a esse fato da história ser contada sempre da perspectiva do colonizador e não das pessoas que foram marginalizadas ao longo dela. E aí, nesse caso, você precisaria lembrar que essa crítica que está sendo feita aqui é justamente a crítica ao eurocentrismo, que é essa questão de você colocar a história de uma forma que o negro, por exemplo, assim como os povos indígenas, nunca são valorizados. Parece que eles não contribuíram em nada para a cultura nacional, por exemplo, para a formação cultural brasileira, que é o que está aqui na questão. Você precisaria lembrar que justamente essa é a crítica ao eurocentrismo, que é a resposta correta aqui no caso. Aí nós vamos então para a questão 5, que é a questão 87 do Enem 2023, uma questão que traz uma matéria jornalística sobre a festa de Santana, uma festa que acontece aqui no Rio Grande do Norte, na cidade de Caicó, e que tem esse texto aí. Eu não vou ler aqui esse texto, vou pedir que você pause a aula, leia, e a gente vai direto para a resposta, certo? Dá uma acelerada. A questão, então, diz o seguinte: as mudanças culturais mencionadas no texto caracterizam-se pela presença do quê? E aí, lá no texto, a gente vai ver uma questão vai ver uma descrição de como acontece a cavalgada nessa festa, né, na festa de Santana. E a gente tem algumas opções aqui para responder. Começando de baixo para cima. Na letra E, fala sobre discursos filosóficos e antropológicos em resultado de uma determinação paroquial. Na letra D, fala práticas corporais e esportivas em decorrência de uma imposição eclesiástica. Essas duas opções, junto com a letra B, na verdade, a questão C, né, fundamentos estéticos e etnográficos em função de uma cerimônia clerical, ou B, argumentos teológicos e históricos em consequência de uma ordem papal,
elas todas mencionam essa questão da religião. E assim como a primeira também fala, no final, né, elementos tradicionais e modernos em torno de uma crença religiosa. Então você lê uma questão dessa e todas as opções falam sobre religião e o texto era sobre uma festa religiosa. Aí você fica sem saber identificar qual que seria a correta, porque não existe nenhuma diferença de tema entre as opções. E aí o que você precisa considerar é justamente o que a questão está pedindo, que é as mudanças culturais, o que é que mudou na prática dessa festa. Mencionadas no texto são caracterizadas pelo quê? A mudança que acontece nesse texto é caracterizada pelo quê? E aí, nesse caso, a resposta correta seria justamente a questão A, porque a questão A vai unir a questão da tradição com a questão da modernidade, o que mostra justamente uma mudança, que não continua a mesma tradição, mas sim elementos tradicionais e modernos em torno de uma crença religiosa, ou seja, elementos diferentes, né, de diferentes épocas se misturaram, embora tenham mantido a essência ali da festa da questão de ser uma crença religiosa. Então, por isso que aqui nesse caso a resposta correta seria a letra A. São elementos tradicionais e modernos que giram em torno de uma crença religiosa. É isso que caracteriza a mudança cultural que está sendo mencionada ali no texto. A gente tem aqui mais um texto, nesse caso retirado do jornal O Globo, que é um texto que fala o seguinte: a torcida do Fluminense inicia um movimento para mudar a letra de uma das músicas mais populares das arquibancadas tricolores. Grupos pedem a remoção do termo mulambo imundo, em uma provocação direta ao Flamengo. Mulambo, aí ele vai explicar, né? Por que será que esses grupos pediram para tirar esse termo? Ele vai explicar. Mulambo é um termo que surgiu em Angola na época da escravatura. E eles eram chamados de mulambos pelos senhores do engenho, os patrões das fazendas. Ou seja, esse termo ele tem uma conotação preconceituosa, né, com o negro. É uma espécie de racismo também, porque remete a essa questão de como eles eram chamados pelos senhores de engenho. E aí, o texto, portanto, né, o fato dos torcedores quererem mudar o uso desse termo, não usar mais ele, o que essa mudança representaria? Que é justamente o que a questão vai pedir. Qual mudança no comportamento social a proposta reportada no texto reflete? O que é que mudou no comportamento social para que as pessoas quisessem que esse termo não fosse mais usado? E aí a gente tem rejeição dos costumes elitistas como uma opção, o que não se enquadra muito porque a questão aqui é mais racial, assim como não se enquadra a repulsão de condutas misóginas, por mais que a gente concorde com tudo isso, que a gente deve rejeitar os costumes elitistas, que a gente deve não aceitar condutas misóginas, ou que a gente deve criminalizar práticas homofóbicas, ou que a gente deve contestar comportamento machista, tudo isso são coisas que a gente concorda, né? Espero que você concorde com elas, pelo menos. E talvez você já saia correndo para marcar uma delas, mas novamente você precisa lembrar o quê? A questão não quer saber a sua opinião. Ela quer saber o que está sendo pedido aqui. Você precisa marcar exatamente o que está sendo pedido relacionado com o texto que foi disponibilizado. E aí, nesse caso, é justamente a condenação do preconceito racial, seria a letra C, porque é o que está sendo envolvido ali no texto. Mais uma questão envolvendo jornais e gráficos, que essa daqui eu vou deixar para você responder. Você vai printar a tela, vai ver aqui agora a questão, e você vai responder aí, vou dar um tempinho. Na verdade, você vai pausar, vai tentar responder, e daqui a 5 segundos eu vou colocar a resposta aqui. Essa é a resposta correta. Se você acertou, coloque aí nos comentários que você acertou a questão. E aí a gente tem aqui mais uma questão sobre jornais e gráficos, que nós vamos responder agora. Que seria a questão 89 do Enem 2023. Essa questão, ela vai dizer o seguinte, de uma matéria jornalística, né? Que você pode ir direto aqui na fonte para já ler o título da matéria e entender mais ou menos sobre o que ela vai falar. Nesse caso, conduta quase invisível destrói a vida de mulheres. A gente já sabe mais ou menos que a questão vai tratar sobre as mulheres, né?
E vai dizer o seguinte: negar o pedido por dinheiro indispensável para necessidades pessoais ou comprar bens usando o nome da pessoa sem o consentimento dela, ameaçar o corte de recursos dependendo de atitudes pessoais, esconder documentos ou trocar a senha do banco sem avisar, ou ainda proibir a pessoa de trabalhar ou destruir os seus pertences. As histórias são comuns, mas às vezes não são reconhecidas como abuso. Mas é uma das 5 formas de conduta contra a mulher previstas na Lei Maria da Penha. Se você sabe, né, já deve saber que a Lei Maria da Penha trata justamente sobre a violência contra a mulher. Então, aqui trata de um tipo de violência contra a mulher. E a questão vai pedir exatamente para que você identifique que tipo é esse. O texto apresenta tipos de condutas sujeitos à punição, conforme previsto na Lei Maria da Penha, porque consistem em formas de aquelas condutas que foram descritas no texto, que tem a ver com interferir no que é posse da mulher, né? Que tem a ver com as suas posses, os seus bens. Portanto, não tem relação com a ação difamatória. Não tem relação também com desvio comportamental. Não tem uma relação com expressão preconceituosa e nem com desentendimento matrimonial, porque a questão não trata disso, ela trata de patrimônio, de bens. Por isso que a alternativa correta seria a violência patrimonial, dessa questão aqui. E aí a gente vai para mais uma questão envolvendo jornais e gráficos, que mais uma vez eu vou deixar para você responder. Essa questão aqui, você pode já printar, né, o texto dela, que foi a questão 50 do Enem 2017, da segunda aplicação, e é a 9ª questão que a gente está trazendo para cá, e essa é a pergunta que ela traz. Qual dessas alternativas você acha que é a correta? Para o autor, a consolidação da cidadania nas comunidades carentes está condicionada a... E aí, baseado na leitura do texto que você fez, você vai responder se é a letra A, a letra B, a letra C, a letra D ou a letra E. Mais uma vez, eu vou dar 5 segundos para poder mostrar a resposta correta. Que no caso é a letra A. Se você acertou também, deixa um comentário aqui para eu saber que você está conseguindo aí ler e interpretar os jornais. Só beber uma água antes de passar para a última parte da nossa aula, que é sobre artigos e livros. Talvez a leitura mais difícil de você treinar ao longo do ano, porque é a mais densa. Além dos jornais, dos gráficos, das letras de música, dos poemas, das charges, das tirinhas, nós também temos questões que são baseadas em artigos e livros. E aí, nesse caso, você precisa fazer aquelas questões básicas que já foram citadas aqui, que é como você resumiria o texto que vai aparecer e do que é que ele fala mais, o que é mais recorrente nele. Nós temos aqui a questão 10, que no caso é a questão 66 do Enem 2023, a segunda aplicação. O primeiro texto dessa questão vai falar o seguinte: Páscoa Vieira, século 17. Nasceu em Massangano, no interior do atual território de Angola, em 1658, filha de cativos, sendo ela própria serva de uma senhora chamada Domingas de Carvalho, que a batizou e realizou seu casamento com outro cativo da mesma propriedade, de nome Aleixo. Em 1695, foi vendida e embarcada para Salvador. Anos mais tarde, estabeleceu relações conjugais com o cativo Pedro Ardas, motivo pelo qual no ano de 1700 foi denunciada à Inquisição de Lisboa. Texto 2. Páscoa possuía várias culturas, 2 línguas, o quilombo, o quimbundo e o português. A cultura africana de sua infância e juventude foi pouco evocada no processo. Em contrapartida, demonstrou um conhecimento aprofundado do catolicismo romano. Seu marido, na Bahia, vinha de outra África, diferente da sua, de um universo cultural e linguístico diverso. Ela morava em Salvador, mas seu destino foi decidido em Lisboa, sede do tribunal que a condenou e iria modificar o curso de sua vida. A questão sobre esse texto é essa que você pode ler aqui na tela, que é qual é a relevância do estudo das relações de poder apresentada no texto. E aí, para responder ela, você precisa ler especialmente o final aqui do texto 2, quando fala que
o fato do destino da sua vida, né, ter sido decidido naquele tribunal que condenou ela, foi o que modificou o curso da sua vida. Então, esse fato, né, que mostra também as relações de poder da época, eles evidenciam a vida daquela mulher. Por isso que, nas alternativas que a gente tem aqui, a correta seria a alternativa D, porque retirou ela da condição de anonimato. Foi aquele fato que mudou o curso da vida dela. Foi quando, o que envolve também expor o legado dela, né? Mas que a alternativa que mais abarca a essência do texto é essa de retirar ela do anonimato, porque não só expõe o legado da sua vida, porque não é também uma questão positiva, né? Não é como se o julgamento tivesse como objetivo é, expor a vida do que está sendo julgado. Não é uma publicidade da vida dela, obviamente, é uma coisa extremamente cruel e desastrosa, que condena ela, condena a sua vida, mas que, apesar de não ter o objetivo de expor o legado, chega a expor também e principalmente retira ela do anonimato, que seria a alternativa correta. Não tem a ver com confirmar a condição de liberta, porque ela foi condenada. Tem a ver com denunciar, né, a vida dela, mas também não é essa a alternativa correta, porque não é ela que resume melhor o que está sendo pedido na questão. E não tem nada a ver com apresentar a inclusão de povos conquistados, porque não tem nada de inclusão, na verdade, é uma condenação. Portanto, a resposta correta é a alternativa D. A questão 11 é uma questão que traz o seguinte texto. Estudiosos do Instituto de Antropologia Evolucionária, na Alemanha, colocaram um chimpanzé em um quarto com a visão de suculentos pedaços de comida trancados dentro de um armário. A um segundo chimpanzé, era dada então a oportunidade de liberar a comida, porém sem usufruir dela. Em aproximadamente 80% das vezes, eles tomaram a posição mais caridosa e liberaram o alimento para o outro chimpanzé. Olha só que fofo. E aí a questão vai dizer o seguinte: considerando nossa relação com outros, o experimento envolvendo chimpanzés ilustra qual tipo de comportamento moral humano. E aí a gente tem as alternativas. Nós precisamos associar uma dessas alternativas ao que o texto está dizendo. Se você tivesse que resumir aquele texto, você poderia resumir, por exemplo, que através de um estudo foi demonstrado a caridade entre aqueles animais, né? Porque em 80% das vezes o chimpanzé decidia compartilhar ali, liberar o alimento com o colega. Portanto, não tem nada a ver com hedonismo, né? Que é ansiar o prazer pessoal, não tem nada a ver com a questão da retribuição, que é a busca de um retorno equivalente, como está dizendo aqui na questão, porque em nenhum momento a questão fala que o chimpanzé que liberava a comida seria retribuído por isso. Não tem nada a ver com deontológico, de cumprir uma obrigação formal, porque o chimpanzé podia ou não liberar a comida, não era uma obrigação. E também não tem nada a ver com meritocracia, de valorizar o merecimento individual, porque no texto não fala que aquele chimpanzé precisaria, por exemplo, convencer o outro a liberar a comida para ele. A alternativa correta é a letra B, que é a questão do altruísmo, que promove o bem-estar de uma maneira imparcial. O chimpanzé, ele, por querer, vamos dizer assim, liberava a comida para o outro. A questão 12, que é a questão 64 do Enem 2018, a segunda aplicação, o texto dela vai dizer o seguinte: o representante das associações de moradores, integrante de um conselho de saúde, fez várias ponderações. Abre aspas. As prestações de conta, de modo geral, tiveram uma transparência razoável. Eu acho isso bom, porque no passado não sabia quanto se gastava, e hoje a gente já tem conhecimento. Acompanho permanentemente o desenvolvimento do que entra e do que é gasto. Fecha aspas. Portanto, aqui está falando que o representante da Associação de Moradores fez elogios sobre a transparência ali do processo. E aí a questão vai dizer o seguinte: a forma de atuação política marcada caracteriza uma prática associada ao quê? Indicada, perdão, né? A forma de atuação política indicada nesse texto caracteriza uma prática associada ao quê? Essa questão de você ter uma associação comunitária, de você
compartilhar de maneira transparente, por exemplo, as finanças que acontecem ali na associação. O que isso indica? Isso indica, por exemplo, indo de baixo para cima, né, na letra E, uma questão de autocracia, uma deliberação autocrática? Com certeza não, porque não tem nada a ver com esse poder é, individual, né? Ou uma questão de autoridade carismática, ou uma questão de processo burocrático, de você fazer a transparência meramente porque é um processo burocrático. Pode até ser, se a questão estivesse falando que era uma regra, por exemplo, mas na verdade a questão está tratando de um elogio, como se aquela prática fosse uma prática que tivesse apresentado uma melhora, que, portanto, não era uma coisa que acontecia sempre, não era uma regra inquebrável, né? Era uma atitude daquela gestão, da associação. E também não tem nada a ver com poder disciplinar, porque não é sobre isso que está tratando o texto. Está tratando justamente de uma gestão participativa, por isso que a alternativa correta é a letra B. Uma associação já indica um pouco isso, uma gestão participativa, mas principalmente essa ideia de transparência, de você compartilhar com os outros o que está sendo feito, indica que existe uma participação de um coletivo naquela gestão. Uma questão que só sabendo ler o texto e interpretar, você já responde ela. E a última questão que a gente vai responder aqui, a questão 81 do Enem 2023, a segunda aplicação, eu vou deixar para você responder. Você vai printar aí na tela esse texto e vai responder a questão que é qual é a consequência do fenômeno apresentado no texto para a vida democrática. Mais uma vez, vou dar 5 segundos para você printar a tela e responder. E eu espero que você tenha acertado que esse texto, né, que é um texto que fala sobre fake news, você pode achar que a discussão sobre fake news é uma censura, você pode achar que é uma regulamentação das condutas, pode achar que isso fortalece as instituições, você precisa prestar atenção no que a questão está pedindo, né? Qual que é a consequência do fenômeno que está sendo apresentado ali no texto para a vida democrática. E aí a resposta correta, independente de qual seja a sua opinião, é a letra B, né, que fala sobre a distorção da realidade. É isso que a fake news é capaz de fazer. Então, gente, chegamos ao fim da nossa aula bônus. Nós preparamos essa aula porque nós entendemos que ler e interpretar a prova do Enem é a habilidade mais básica que você precisa ter na hora de responder ela. Veja essa aula com calma, mesmo que não dê para você ver tudo de uma vez, você pode perceber que ela trata de 4 subtemas, né? Assim como eu falei na primeira aula, da gente dividir o grande problema em pequenos problemas, você pode dividir essa aula em 4 momentos, pode ter dividido ela. Ou se você for revisar, pode dividir ela dessa forma. Pensando, primeiro dando uma revisada na parte dos primeiros textos que nós vimos, as músicas, os poemas, depois vendo a questão das charges, das tirinhas, depois vendo as questões de matérias jornalísticas, os dados que elas têm nelas, e também, por fim, vendo essa questão dos artigos e dos livros que são citados na prova do Enem. Todo esse conteúdo é muito importante, é muito básico. Isso vai reaparecer nas questões que nós vamos resolver de filosofia e sociologia, porque a prova do Enem ela conta com esses textos como suporte em suas questões. Então, treine bastante isso para você não ter isso como uma grande dificuldade no dia da prova, tá bom? O material está disponível na descrição, acesse todos os links, baixe, nos acompanhe nas redes sociais e até a próxima aula, quando nós começaremos de fato as aulas de filosofia e depois de sociologia do nosso cronograma de estudos gratuito para o Enem 2024. Até lá!